E aí, meus amores, tranquilo? Para você que entendeu bulhufas do que aconteceu no vídeo anterior, ok? Que foi um vídeo ao qual eu expliquei as coisas bem por cima mesmo, vou explicar para você este algoritmo aqui, que é o K-Nearest Neighbor. Vou explicar aqui com essa situação, tá? Então, no eixo Y, que é este daqui, ok? É a quantidade de vitórias, e aqui no eixo X, a quantidade de kills, não é uma variável dependente e outra independente, nada disso. Aqui estamos tratando sobre duas variáveis que elas se correlacionam, tá? Vamos imaginar que nós estamos tratando, sei lá, de Counter-Strike, okay? Ou Counter-Strike, ou vamos dizer, por exemplo, League of Legends, Fortnite, qualquer jogo desse, tá? E vamos considerar que existam três tipos de pessoas, que são os noobs, ok? Os caras que começaram agora. É com B, tá? Não é um K. Nós temos os noobs, nós temos os que trabalham só na parte de assistência, tá? E nós temos o Verdenho, que são vamos chamar eles de pros, que são os profissionais, ok? Então, o que nós temos aqui? Posso até colocar mais um pontinho aqui só pela zoeira. O que nós temos aqui? Veja que nós temos grupos bem definidos, né? Então eu deixei bem separadinho mesmo, que é para todo mundo poder acompanhar, bem legal. Então o que nós temos aqui? Nós temos, além dos grupos bem definidos, como eu disse, algumas coisas que definem eles. Então o que define? Então, quanto pessoas que têm muitas vitórias, mas não mata tanto no jogo, eles podem ser considerados como as pessoas de assistência, porque são os assists, sei lá, são os caras que entram na frente com escudo, são que curam o pessoal, sabe? Eles estão sempre lá ganhando, mas em si eles não matam muito, né? Eles estão muito mais para a assistência dos outros. Nós temos os prós, que são os caras que vão para frente, que arrebentam, que mata todo mundo, que ganha de todo mundo, fazem muitos gols, né? Pode colocar inclusive aqui de futebol, né? Então tem gente que, por exemplo, tem 0 gols, né? Então, e tem um monte de vitórias, por exemplo. Ainda assim. E nós temos os noobs, que fazem uns pontinhos e muitos deles, por exemplo, não ganham nada. Tanto que pode ter gente que inclusive está até aqui, no 0-0. Não jogou nada, né? Se não jogou nada, não tem nada, então não tem tanto problema, né? Então ele poderia, por exemplo, aqui ter... pode continuar no 0-0. Aqui não estou colocando a quantidade de jogos que ele teve. Ok? Então 0 vitórias, 0 kills, não matou nada, não ganhou nada. Vocês podem notar que aqui nós temos grupos bem definidos. Então os vermelhinhos estão bem definidos aqui em cima, os verdinhos estão bem definidos aqui em cima e os azuizinhos estão bem definidos aqui embaixo. Sendo que realmente, aqui não é rei não, tá? Sendo que realmente existem alguns, pode existir, por exemplo, o noob que está ganhando bastante e matou por sorte, ou outro que matou bastante e não ganhou tanto. Então o que acontece? Quando nós estamos tratando sobre classificação, nós temos que definir uma área, vamos dizer assim, de cada um deles. Ok? Então, lógico que eu estou fazendo isso de uma forma bem por cima. Como que eu classifico isso? Quando nós estamos tratando do K-Nearest Neighbor, ele vai falar a classificação em cima do cara mais próximo, né? Então, vamos colocar, por exemplo, que eu vou saber em cima de 3 vizinhos mais próximos, ok? Qual que é o ponto? Em cima dos 3 vizinhos mais próximos, eu me classifico. Então, como assim? Então, vamos dizer que eu tenha um pontinho que caiu aqui. Então, o cara que tem bastante vitória, o cara que tem bastante kill e tem bastante vitória. Beleza, quais são os 3 pontos mais próximos? O ponto mais próximo é este verdinho aqui. Este verdinho, não, desculpa. Tem o vermelhinho, vamos considerar dessa forma, né? Nós temos aqui o vermelhinho, é mais próximo. O verdinho, ele é mais próximo. E este verdinho é mais próximo. Tá, somando a quantidade, qual que é a maioria que tem? Esses dois aqui são verdes. Então, ele vai ser classificado como um verdinho também. Beleza? O cara que foi, então ele está mais ou menos aqui.
Então, se for por 3, os 3 mais próximos são os vermelhinhos. Então, em cima dos 3 mais próximos, ele vai ser classificado como um vermelhinho. Mesmo ele podendo ser um noob, ok? Mesmo ele podendo ser um pro. Às vezes pode ser que ele seja classificado desse jeito, mas na verdade ele é de assistência. Quer dizer, assistência não, desculpa. Ele pode ser um pro, por exemplo. Mas por enquanto ele está aqui. Pode ser que isso aconteça. Mas em cima da borda de decisão, né? Então a borda de decisão, por exemplo, se eu fizer uma assim, por exemplo, vou fazer uma bem simples, tá? Então vamos considerar que de acordo com o que tem, de acordo com o que eu coloco como vizinho, se eu vou colocar, por exemplo, 1, se eu vou colocar 3, né? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui como 1, ele mesmo se identifica como o tipo que ele é, né? Então, por exemplo, a área de decisão poderia ficar mais ou menos assim, né? Então, aí eu teria tudo isso daqui para os azulzinhos, né? Então, tudo isso daqui seria os azulzinhos, tudo isso daqui seria noob, tudo isso daqui seria assistência, né? Eu estou só inventando, tá? E tudo isso daqui seriam os prós. Só que veja aqui, como eu estou tratando sobre ele mesmo, então pode ser que este daqui ele vire tipo um pequenininho assim, tipo tenha só uma areazinha só para esse vermelhinho, tenha uma areazinha só para esse vermelhinho, tenha uma areazinha só para esse azulzinho, né? Ah, mas só que quando eu aumento, quando eu coloco, por exemplo, um 3, então como vão ser mais de um que tem que ser para classificar, a área não seja tão pequena. E é isso que entra quando eu coloco aqui. Por exemplo, se eu mudar para 1, veja que o treino é 1. Então, tipo, todos os dados de treino foram classificados, vamos considerar assim corretamente. Já o de teste não, deu 8,9. Na hora que eu colocar, ó, veja que este daqui está sendo classificado como vermelhinho, né? Ou pode ser que ele mesmo esteja sendo classificado como verde. Se bem que aqui os dados de treino e os dados de teste eles se sobrepõem aqui, ok? Mas em si, veja que este daqui é bem provável que este verdinho aqui seja de teste, não de treino. Mas todos os azuis foram classificados como azuis. Veja a área aqui bem delimitada, mas é uma área bem presa, ela é uma área bem justa. Os dados estão muito específicos para os dados de treino, né? Então, inclusive, se eu mudar aqui para a parte de treino, onde é que coloca mesmo? Aqui, max, x1. Ah, dane-se, fica assim mesmo. Depois eu mudo para os de treino, eu organizo aqui para poder colocar o de treino. Veja aqui, tipo, a área que nem esses dois aqui. Esses dois aqui estão bem justos um com o outro. Eles têm uma areazinha bem pequena. Esse vermelhinho, mesmo ele estando entre os verdes, tendo muito verde aqui em volta, né, tem mais verde em volta dele do que vermelho, ele ainda está com uma área vermelha. Então aqui eu estou fazendo o que eu disse que é o overfitting. Meu dado ele está muito justo, ele está muito preso aos meus dados de classificação. Então, como eu disse lá do dados de teste, de treino. Que nem eu falei, se tem um periquitinho que ele só, se o meu dado ele somente vê os periquitinhos azuis, ele vai acreditar que só existam periquitinhos azuis. Mas só que se eu aumentar aqui, por exemplo, para 3, veja que ele está como 0,89. Cai um pouco o teste, 0,86, e o treino também diminuiu, 0,92. Veja que a área aqui, ele já mudou um pouco. Esse verde já está sendo classificado como vermelho, né, porque você tem esses dois mais próximos desse. Por exemplo, esse vermelhinho aqui que está na área também. Esse verde agora foi classificado como verde. Esse verde aqui foi classificado como verde, não, desculpa, como azul. Esse aqui foi como azul. Este verde aqui está sendo classificado como verde, como vermelho, né? Se eu aumentar, por exemplo, para 5, foi para 984. E aí vai mudando. Por exemplo, se eu pegar aqui e colocar para 7, vai para 84 também. É que os dados já estão bem justos, né? Aqui é bem provável que não mude mais do que isso.
Pode ser que eu mude, eu coloco um separador, por exemplo, eu aumente o separador aqui para 1.8. Então os dados estão bem mais separados. Se eu colocar aqui, vai para 9.4. Ó, agora já tenho algo bem mais delimitado, mas veja que ainda tem alguns verdinhos ali nos vermelhos, tem um verde aqui no azul. Se eu colocar, por exemplo, para K1, vai ficar 0.94 de qualquer forma. Ó, que os dados aqui eles estão bem delimitados um com o outro, ok? Se eu colocar, agora se eu juntar mais os dados, eu vou colocar 0.1.3, por exemplo, para não ficar tão justo. Vou rodar aqui, ó, agora 8.9. Ó, veja que esses daqui eles estão quebrando. Veja que ele sozinho ele está sendo classificado como vermelho, mesmo tendo um monte de verdes em volta dele. Então quem nearest, caramba, eu não consigo falar, né? K-nearest, pronto. Ele classifica em cima dos dados que estão mais próximos. Então, quanto eu coloco, né, eu especifico ali em cima, eu coloco quão próximo que esses daqui estão. Eu posso colocar inclusive qual que é o algoritmo de distância, né, se ele vai ser em linha reta ou algum outro. A distância em linha reta entre eles ou algum outro. Eu especifico qual que é, e em cima dos dados mais próximos ele se classifica. Então se ele está aqui no meio, se o cara entrou aqui, eu acabei de ver, ele tem, sei lá, tipo, X, ele tem poucos kills, mas ele tem muita vitória, é bem provável que esse cara seja de assistência. Né? Ele está mais ajudando o povo, ele é o cara que faz o cruzamento no futebol, ele é o cara que dá healing em algum jogo, e ele não é o cara que mata. O cara que está aqui, ele nesse ponto aqui no meu gráfico, ele mata bastante, ele ganha bastante, então é bem provável que ele seja um profissional. O cara, mal ganha, mal joga, né? Então é bem provável que ele esteja ali no noobs. Bem provável não, bem provável quando eu digo, eu estou falando usando o algoritmo de K. Ok? Lógico que existem outras especificações, é lógico que essa é uma explicação bem por cima, mas é para deixar menos perdido do que ficou no vídeo passado. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, inclusive aqui a borda de decisão, né, que se um pontinho cair aqui no meio ele vai ser classificado como verde, se cair aqui ele vai ser classificado como vermelho, se cair aqui vai ser classificado como azul, se cair bem aqui também ele vai ser classificado como verde e assim por diante. Beleza, meus amores? Beijos no bumbum e até o próximo vídeo.